O Pico Dourado, que se ergue sobre as redondezas, está envolto em um véu de mistérios e lendas. Esta majestosa montanha, coroada por rochas douradas, atrai pesquisadores e aventureiros que buscam desvendar seus enigmas. Desde tempos antigos, os povos locais atribuíam a ela um status sagrado, acreditando que seus picos eram habitados por espíritos ancestrais. Os cientistas sugerem que o Pico Dourado foi um local de culto, onde eram realizados rituais relacionados à fertilidade e à colheita. Em seus declives, foram encontrados vestígios de assentamentos antigos e símbolos misteriosos esculpidos na pedra. Como esses povos primitivos puderam criar sinais tão complexos? Talvez tenham deixado mensagens cifradas que ainda aguardam um decifrador. No entanto, não são apenas os artefatos que chamam a atenção. O Pico Dourado também é famoso por seus fenômenos naturais. Os moradores locais contam sobre sons estranhos que vêm de sua cima e sobre esferas luminosas visíveis no céu noturno. Como explicar esses fenômenos? Alguns acreditam que são resultado de processos naturais, enquanto outros acreditam que algo muito mais místico está acontecendo. Entre os pesquisadores, há a opinião de que a montanha pode esconder passagens e depósitos antigos que não podem ser decifrados pelas tecnologias modernas. Escaneamentos. LIDAR revelaram anomalias que podem indicar a existência de construções desconhecidas. A comunidade científica especula: o que realmente esconde essa montanha enigmática? O Pico Dourado continua a causar interesse e admiração, sendo um dos lugares mais intrigantes do planeta. Esta enigmática montanha, assim como muitas outras, pode ser apenas a ponta do iceberg, deixando-nos muitas perguntas sobre o que ainda pode ser descoberto nas sombras das antigas montanhas. O Cachoeira de Huoku, localizada na fronteira das províncias de Shanxi e Shanxi, é uma das mais poderosas e misteriosas cachoeiras do mundo. Seu nome, que significa Cachoeira da Água Amarela, está relacionado com os fluxos turbulentos que arrastam areia e argila, dando à água um tom amarelo peculiar. Esta cachoeira, com uma largura que ultrapassa os 100 metros, é formada pela confluência dos rios Luo e Huanghe. A água cai de uma altura de 36 metros, criando fluxos poderosos e ecos profundos que ressoam nas montanhas vizinhas. Como esses fenômenos naturais puderam se formar nessa região? As lendas locais contam que a Cachoeira de Huoku era um lugar sagrado para tribos antigas que acreditavam que ali habitava o espírito do rio. Alguns pesquisadores afirmam que na região podem existir cavernas subaquáticas e até mesmo artefatos antigos deixados por civilizações esquecidas. Mas essa não é a única misteriosa questão que envolve a cachoeira. Periódicas observações de estranhos respingos e anomalias no comportamento da água que não podem ser explicados são relatadas. Quais são as causas desses fenômenos incomuns? Com a ajuda de tecnologias modernas, como escaneamento a laser e observações por satélite, cientistas tentam desvendar os mistérios da cachoeira. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos de sua natureza permanecem desconhecidos, lembrando que, mesmo no nosso mundo altamente tecnológico, ainda existem mistérios por desvendar.
Muitos mistérios da natureza podem ser encontrados na região pitoresca da montanha Danísia, famosa por suas rochas brilhantes e formas incomuns. Essas formações incríveis, compostas por camadas vermelhas e amarelas, parecem contar a história de milhões de anos, preservando segredos sobre os processos geológicos que moldaram essa terra. Como surgiram essas estruturas únicas e o que elas puderam ver ao longo de sua longa história. Os declives da montanha Danísia estão repletos de formações caprichosas, cada uma parecendo uma obra de arte criada pela própria natureza. Aqui é possível encontrar rochas que lembram mais do que simples pedras. Elas parecem vivas, cheias do espírito de antigas lendas. Os moradores locais contam mitos e lendas ligados a esses lugares, que às vezes nos mergulham em um mundo de mistério e magia. No entanto, não são apenas as lendas que atraem a atenção dos pesquisadores. Tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, permitem uma compreensão mais profunda dos processos geológicos que levaram à formação dessas rochas. No entanto, apesar dos avanços científicos, muitas perguntas permanecem, como, por exemplo, o que causou essas formas incomuns? Ao se mover de um mistério para outro, pode-se perceber que essa região esconde ainda muitos segredos. Entre os cenários pitorescos, encontram-se artefatos antigos, que podem fornecer uma chave para entender a história desses lugares. Quem foram seus criadores e quais conhecimentos eles deixaram para as gerações futuras? Assim, na cadeia montanhosa Danísia, onde a natureza e a história se entrelaçam, os mistérios continuam a permanecer não resolvidos. Talvez seja exatamente aqui, entre as rochas brilhantes e as antigas lendas, que se escondam as respostas para as perguntas que têm intrigado a humanidade ao longo dos séculos. O antigo cidade de Fengxuan, localizada às margens do rio Tungxian, é uma verdadeira joia da história chinesa. Ruas estreitas, pavimentadas com pedras, são cercadas por casas de madeira tradicionais com varandas que parecem guardar o sopro dos séculos. Cada canto desta cidade está impregnado de uma atmosfera de mistério e magia, fazendo-nos refletir. Quais segredos estão escondidos nestas antigas muralhas? De acordo com as lendas, Fengxuan foi fundado durante o período da dinastia Ming e desde então tem atraído a atenção de pesquisadores e viajantes. No entanto, apesar de sua antiguidade, muitos aspectos de sua história permanecem obscuros. Como culturas tão avançadas puderam deixar tão poucos vestígios nas crônicas? Os moradores locais contam histórias de mitos e lendas associadas a este lugar. Alguns acreditam que a cidade foi construída em terras sagradas, onde os espíritos ancestrais continuam a guardar seus segredos. Essas histórias, entrelaçadas com a realidade, criam uma aura especial que envolve Fengxuan, causando admiração e apreensão ao mesmo tempo. Entre os grandiosos cenários que cercam a cidade, encontram-se artefatos misteriosos que testemunham rituais antigos. Arqueólogos encontram objetos que podem contar sobre a vida das pessoas que habitavam esta região, mas muitos deles permanecem sem explicação. Quais eram as verdadeiras intenções daqueles que criaram esses artefatos únicos? Fengxuan não é apenas um retrato de uma cidade antiga, mas também uma reflexão de uma cultura que pode ter sido mais complexa e enigmática do que podemos imaginar. Elementos místicos e uma história rica se entrelaçam, criando a sensação de que aqui,
neste canto do mundo estão escondidas ainda mais maravilhosas verdades. Entre as majestosas montanhas e os rios sinuosos, encontra-se a zona pitoresca de Leshan, onde um majestoso Buda se ergue a uma altura de 30 metros, como se estivesse protegendo os arredores de males invisíveis. Esta grandiosa obra de arte, esculpida na rocha há mais de 300 anos, impressiona não apenas pelo seu tamanho, mas também pela forma harmoniosa como se integra ao paisagismo circundante. As paredes que cercam a estátua estão adornadas com enigmáticos baixos relevos que contam histórias sobre deuses antigos e filosofias enraizadas nestes locais. Como foi possível criar uma obra de arte tão grandiosa sem as tecnologias modernas? Os mestres que trabalharam na estátua do Buda utilizaram ferramentas primitivas, mas alcançaram uma precisão impressionante, criando detalhes finos no rosto e gestos expressivos. Ao passar por perto, é possível sentir o frio da pedra e ouvir o eco de antigas preces que permeiam o espaço ao redor. Mas esta não é a única pergunta que se esconde nesta zona pitoresca. Ao redor da estátua há números cavernas e templos, muitos dos quais ainda são de difícil acesso e não explorados. Arqueólogos continuam a encontrar vestígios de antigas civilizações que possivelmente deixaram aqui seus segredos. Cada passo por este lugar sagrado levanta uma pergunta: quais conhecimentos e sabedoria os antigos construtores poderiam ter levado consigo para o além? Quais eram seus verdadeiros objetivos ao criar uma obra tão grandiosa? Pesquisadores sugerem que o Buda não apenas simbolizava crenças religiosas, mas também servia como proteção para os moradores locais. O Buda gigante de Leshan, com suas raízes misteriosas e aspectos inexplorados, continua a atrair aventureiros e cientistas, deixando um rastro de enigmas e perguntas que aguardam uma resposta. O Lago de Qinghai, localizado a mais de 2.800 metros acima do nível do mar, é não apenas o maior lago salgado da China, mas também um lugar rodeado por muitos mistérios. Suas águas, que variam de um profundo azul até um brilhante tom de azul turquesa, atraem pesquisadores e viajantes, mas também escondem muitos segredos que ainda não foram desvendados. De acordo com lendas antigas, o lago foi criado por deuses que o utilizaram como uma fonte de sabedoria e força. Os moradores locais acreditam que sob sua superfície estão ruínas de civilizações esquecidas, e alguns afirmam até que lá se podem encontrar artefatos misteriosos com propriedades mágicas. Como é possível que tais vestígios culturais tenham desaparecido da história? Arqueólogos que estudam a região encontraram muitos artefatos, incluindo cerâmicas antigas e ferramentas de trabalho. Essas descobertas confirmam teorias de que, no passado, essa região foi habitada por diversas culturas, mas quais exatamente são os segredos que esses artefatos podem esconder? Alguns pesquisadores até acreditam que no fundo do lago podem estar os restos de templos e construções erguidas por civilizações misteriosas.
No entanto, apesar de todos os esforços, o estudo do lago de Qinghai continua sendo um processo complexo e multifacetado. Pesquisas científicas, como o datamento por radiocarbono, apenas começam a revelar a cortina de mistérios, mas não explicam por que esse lugar foi abandonado. Existem ainda segredos profundos que podem estar esperando para serem descobertos? As cavernas de Yungang, localizadas no norte da China, formam um complexo grandioso criado entre os séculos IV e VII da nossa era. Essas impressionantes cavernas esculpidas na rocha, compostas por mais de 140 cavernas, impressionam pela sua grandiosidade e complexidade. Grandes estátuas de Buda, com até 7 metros de altura, estão aqui em silencioso respeito, seus rostos refletindo profunda sabedoria e mistério, como se esperassem que alguém decifre novamente seus antigos mensagens. O que levou os antigos mestres a criar tais monumentais obras de arte? Alguns cientistas sugerem que esse projeto foi destinado a fortalecer o budismo na região, mas a história dessas cavernas possui aspectos ainda mais misteriosos. Uma das cavernas, conhecida como Caverna número 1, contém frescos únicos que retratam cenas da vida de Buda e de seres mitológicos, mas sua simbologia ainda gera muitos debates e perguntas. Mas essa não é a única pergunta oculta nesses lugares sagrados. Os cientistas ainda não conseguem explicar por que algumas imagens foram abandonadas ou destruídas, enquanto outras, por outro lado, foram surpreendentemente preservadas. Qual era o significado dessas imagens perdidas e o que elas poderiam revelar sobre as crenças e cultura daqueles tempos antigos? Os pesquisadores continuam a descobrir novos fragmentos de informação sobre as cavernas de Yungang, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser e análise de pigmentos. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Talvez essas mesmas enigmas estejam esperando para serem revelados, assim como as cavernas de Yungang, que guardam vestígios de civilizações desaparecidas. A Grande Muralha da China, que se estende por milhares de quilômetros, é não apenas um impressionante monumento arquitetônico, mas também um enigma envolto em uma multitude de mitos e histórias. Como uma construção tão vasta, realizada sem as tecnologias modernas, poderia servir como proteção contra inimigos e, ao mesmo tempo, ser um símbolo de unidade nacional? Muitos acreditam que sua construção começou no 3º século a.C. e desde então a muralha passou por inúmeras modificações, absorvendo o eco de diferentes eras. Cada pedra colocada em sua base guarda segredos de antigos governantes e exércitos que passaram por ali. Alguns pesquisadores afirmam que a muralha não era sempre contínua. Ela consistia em partes separadas, unidas apenas em momentos específicos, mas o que realmente se esconde por trás de seus majestosos portões e poderosos baluartes? Talvez não seja apenas uma proteção militar, mas também uma forma de controlar as rotas comerciais que levavam à prosperidade da antiga China. Existem muitas teorias sobre como exatamente foi construída essa grandiosa estrutura. Alguns acreditam que os trabalhadores
utilizaram materiais locais, enquanto outros falam sobre técnicas complexas, semelhantes às usadas no Antigo Egito. Mas como os antigos construtores conseguiram unir blocos de pedra tão massivos para que eles resistissem aos séculos? Algumas partes da muralha ainda não foram estudadas e muitas delas estão envoltas em neblina de lendas. Por exemplo, em alguns locais, arqueólogos encontram não apenas vestígios de construção, mas também restos de antigos assentamentos próximos a ela. Como era a vida das pessoas que viviam na sombra dessa construção colossal? No entanto, todas essas perguntas permanecem abertas e o mistério que envolve a Grande Muralha da China só aumenta sua grandiosidade e atração para pesquisadores e turistas de todo o mundo. Será que algum dia compreenderemos todos os segredos que ela guarda? O Palácio Proibido, o coração de Pequim, está envolto em mistérios e enigmas que continuam a fascinar historiadores e arqueólogos. Este majestoso complexo palaciano, construído no século XIV, ocupa uma área de aproximadamente 13 hectares e é composto por mais de 900 edifícios, cada um guardando uma parte do antigo patrimônio chinês. Mas o que se esconde por trás de suas altas muralhas vermelhas e telhados dourados? De acordo com lendas antigas, o Palácio Proibido foi criado não apenas como residência dos imperadores, mas também como símbolo de seu poder divino. Cercado por um fosso e muralhas, ele era inacessível aos comuns, o que lhe conferia um ar de mistério. Como os homens da época puderam construir tamanha obra-prima, considerando as limitações tecnológicas? Estudos mostram que muitas soluções arquitetônicas foram baseadas nos princípios do Feng Shui, adicionando mais uma camada de mistério a este lugar. As paredes do palácio são adornadas com pinturas sofisticadas e os pátios irradiam uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Mas por trás dessas belas fachadas não há apenas conquistas artísticas, mas também segredos sombrios, como o desaparecimento de imperadores e seus súditos dentro deste complexo. Alguns pesquisadores sugerem que o palácio foi construído não apenas com foco na estética, mas também na proteção contra espíritos malignos. Outros acreditam que sua arquitetura pode conter mensagens e profecias antigas. Quais eram as verdadeiras intenções de seus criadores? O Palácio Proibido guarda muitos segredos, e cada nova descoberta apenas aumenta o interesse por sua história. Durante séculos, ele permaneceu fechado para estranhos, mas mesmo hoje, quando muitas das suas mistérios foram revelados, resta a pergunta: o que ainda pode ser descoberto em seus cantos sombrios? A Torre de Yueyang, que se ergue sobre o rio Dongtian, é uma das estruturas mais enigmáticas da arquitetura chinesa. Construída no 7º século da Era Comum, essa torre não só atrai turistas pela sua beleza, mas também está envolta em uma série de lendas e tradições. O que então há de tão extraordinário na sua história? Cada pedra dessa majestosa construção guarda vestígios de épocas antigas e influências culturais diversas. As paredes, adornadas com esculpidas delicadas, contam histórias de grandes poetas que exaltaram sua beleza em suas obras. Mas como uma estrutura tão significativa
pôde permanecer na sombra da atenção histórica por tantos séculos. Existem especulações de que a torre não servia apenas como um mirante, mas também como local para rituais secretos. Alguns pesquisadores afirmam que sua localização foi escolhida propositalmente, exatamente no cruzamento das principais rotas comerciais, onde poderiam ocorrer encontros inusitados. Mas o que exatamente acontecia dentro de suas paredes permanece envolto em mistério. Existem muitos mitos sobre fantasmas que supostamente vagueiam por seus corredores, e os moradores locais ainda contam histórias de sons estranhos que emanam de suas entranhas. Alguns acreditam que isso não passa de frutos da imaginação, mas como explicar os estranhos coincidências que ocorrem em seus arredores? Ao estudar a torre de Yueyan, arqueólogos encontraram diversos artefatos, incluindo moedas antigas e cerâmica datadas de mais de 1000 anos. Essas descobertas abrem novos horizontes para entender sua importância histórica, mas também levantam novas perguntas. O que realmente acontecia nesse lugar misterioso? Cada passo ao longo de seus degraus é permeado por um sentimento de desconhecido. A torre de Yueyan, assim como muitos outros monumentos antigos, continua guardando seus segredos, deixando-nos em reflexão sobre a grande história oculta por trás de suas paredes. A montanha Putou Shan, localizada na costa oriental da China, é não apenas um lugar pitoresco, mas também um centro sagrado do budismo. Suas majestosas montanhas e florestas virgens guardam muitos mistérios que atraem peregrinos e pesquisadores de todo o mundo. O que torna essa montanha tão misteriosa? Na Putou Shan, erguem-se muitos templos construídos em diferentes épocas, mas o templo mais famoso é o de Guanyin, dedicado à deusa da misericórdia. As paredes desse templo, adornadas com entalhes e antigas pinturas, guardam lendas sobre milagres e curas. Como essa concentração de lugares sagrados poderia ter surgido exatamente aqui, nesse misterioso ilha? Caminhando pelos trilhos da Putou Shan, sente-se como o ar se enche de espírito da antiguidade. Uma leve brisa traz consigo o cheiro salgado do mar, e os sons dos sinos dos templos se sobrepõem ao eco dos passos sobre as lajes de pedra. Mas o que há por trás dessa paz? Alguns pesquisadores afirmam que a montanha Putou Shan foi o local de antigos rituais, sobre os quais hoje restam apenas sombras de memória. De acordo com as lendas, aqui habitavam deuses, e foram eles que deixaram suas marcas nas rochas. Nas profundezas das cavernas foram encontrados artefatos misteriosos que ainda hoje causam debates entre os cientistas. Alguns acreditam que essas descobertas podem estar relacionadas com civilizações perdidas que outrora habitavam essas terras. Mas essa não é a única pergunta que a montanha Putou Shan guarda. Todos os dias, numerosos peregrinos subem às suas montanhas, deixando para trás preces e esperanças. Mas o que eles realmente buscam nesse lugar sagrado? As pesquisas arqueológicas continuam, e cada nova descoberta só adiciona mais perguntas às já existentes. Qual era o significado desses antigos rituais? Em quais mistérios mergulhavam seus seguidores os ensinamentos que surgiram nessa terra sagrada?
os muitos maravilhosos fenômenos da natureza, a floresta de pedra na China se apresenta como algo verdadeiramente misterioso. Essas rochas enigmáticas que se elevam ao céu lembram as antigas civilizações que poderiam ter deixado suas marcas entre essas formações rochosas. Como surgiram essas formações estranhas que alcançam uma altura de 30 metros? De acordo com pesquisas científicas, a floresta de pedra se formou há milhões de anos, quando grandes formações de calcário foram submetidas à erosão. No entanto, essa explicação comum esconde muitas questões. Como a natureza conseguiu criar linhas tão perfeitamente retas e afiadas? Alguns pesquisadores sugerem que esse lugar poderia ter sido sagrado para os antigos povos, que viam nas rochas símbolos de intervenção divina. Mas essa não é a única pergunta sem resposta. As lendas locais contam que esses florestas abrigam espíritos ancestrais que guardam os segredos de seu povo. Qual era o significado dessas lendas para os habitantes da região? Talvez elas servissem como um lembrete de que a natureza e os espíritos estão indissoluvelmente ligados e que essas majestosas pedras guardam conhecimentos perdidos ao longo do tempo. Ao estudar a floresta de pedra, arqueólogos encontram diversos artefatos que indicam sua importância na antiguidade. Aqui foram descobertos instrumentos de trabalho que poderiam pertencer a pessoas que habitavam essas terras há milhares de anos. Entre essas rochas enigmáticas, não se encontram apenas vestígios de antigas civilizações, mas também muitos mistérios não resolvidos. Quais eram as verdadeiras razões de seu culto a essas formações rochosas? E quais outros segredos da natureza podem estar escondidos em outros cantos do mundo? No coração do Tibete, entre montanhas majestosas, ergue-se o Palácio do Potala, símbolo de mistério e grandiosidade da arquitetura antiga. Suas paredes maciças, construídas de pedra vermelha e branca, parecem guardar segredos que a humanidade apenas suspeita. Como os antigos construtores puderam criar uma estrutura tão grandiosa a mais de 3.000 metros de altitude, utilizando apenas ferramentas primitivas? Os salões internos do palácio estão cheios de obras de arte que testemunham um rico patrimônio cultural. As paredes são adornadas com frescos que contam a vida do Buda, bem como rituais misteriosos cujas histórias os historiadores apenas começaram a desvendar. Mas o que realmente se esconde por trás dessas imagens vibrantes? Quais eram as verdadeiras intenções daqueles que criaram esses símbolos complexos? Alguns pesquisadores sugerem que o Potala não era apenas uma residência, mas também um local onde os antigos conhecimentos se encontravam com práticas espirituais. Textos míticos descrevem como santos utilizavam o palácio para meditações e comunicação com forças superiores. Isso gera muitas perguntas. Será que o palácio foi construído apenas para a vida, mas também para preservar conhecimentos que poderiam mudar o curso da história? No entanto, essa não é a única enigmática história do Potala. Passagens subterrâneas misteriosas sobre as quais circulam rumores podem indicar conexões com outros lugares sagrados. Mas se elas realmente existirem, onde estão? E quais segredos poderão revelar caso sejam descobertas? O Palácio do Potala continua a atrair pesquisadores e viajantes, guardando em suas paredes muitas descobertas ainda não feitas. Em seus intermináveis corredores,
talvez estejam guardados os chaves para entender não apenas a cultura tibetana, mas também das antigas civilizações em geral. Na Praça de Tiananmen, uma das mais conhecidas e extensas do mundo, não estão apenas os vestígios da história, mas também mistérios que deixam muitas perguntas sem resposta. Esses vastos espaços, outrora preenchidos com a vida e esperanças de milhões, se tornaram cenário de eventos históricos sobre os quais ainda se discutem. Como poderia um lugar tão importante se tornar símbolo de luta pela liberdade e repressão? Desde tempos imemoriais, a praça serviu como centro da vida política da China. Ela se tornou palco para grandes desfiles e momentos históricos, mas suas sombras também escondem algo mais profundo. Por exemplo, em 1989, a praça foi o cenário de um grande movimento de protesto contra o governo. Como isso aconteceu? Como esse episódio deixou uma cicatriz tão profunda na memória coletiva do povo chinês? Mas a Praça de Tiananmen é conhecida não apenas por seus eventos modernos. No seu coração estão arquitetônicos maravilhas, como os Portões da Paz Celestial, construídos no século XIV. Essas impressionantes construções não apenas guardam valor artístico, mas também muitas lendas e mitos relacionados a antigos governantes. Quais segredos estão escondidos nas paredes que, ao longo dos séculos, foram testemunhas de grandes transformações históricas? Pesquisadores e historiadores continuam a estudar essa praça, tentando desvendar seus mistérios. Alguns acreditam que sob a praça podem haver túneis secretos sobre os quais ninguém suspeita. Talvez seja aqui, entre os ladrilhos de mármore e colunas de granito, que se encontram as respostas para as perguntas que atormentam a humanidade. Então, o que realmente aconteceu nesse ponto histórico? Qual foi seu significado para as antigas civilizações? Apenas podemos especular sobre o que ainda pode ser descoberto nesse lugar misterioso que guarda tantos segredos. O Parque Beihai, localizado no coração de Pequim, é um dos cantos mais misteriosos da China. Sua história remonta a mais de 900 anos, e cada pedra aqui está impregnada com a atmosfera de lendas antigas. Neste oásis verde, entre lagos e árvores antigas, estão escondidas as enigmas que ainda não foram desvendados. No centro do parque, encontra-se a Torre Branca, erguendo-se sobre a água como um guardião que protege seus segredos. Esta torre foi construída no século XII e serviu como símbolo do budismo. Mas o que exatamente inspirou seus construtores a criar tal construção majestosa? Alguns pesquisadores acreditam que sua arquitetura esconde símbolos misteriosos que apontam para corpos celestes, mas isso é apenas uma das muitas hipóteses. O parque também é conhecido por seus grandes dragões de pedra, que, segundo as lendas locais, podem levar aos mananciais da sabedoria antiga. Por que os dragões foram escolhidos como guardiões? Alguns acreditam que isso está relacionado com as tradições culturais, mas outros sugerem que há algo mais profundo do que apenas a simbolismo. Caminhando ao longo dos caminhos sinuosos, é possível encontrar estátuas misteriosas e templos antigos, cada um guardando seus próprios segredos.
Arqueólogos que estudam este parque encontram artefatos que questionam a compreensão tradicional da história da região. Como esses antigos construtores puderam criar tais complexas construções sem deixar nenhum registro? As histórias místicas sobre o Parque Beihai continuam a atrair turistas e cientistas que buscam desvendar seus enigmas. Talvez seja exatamente aqui, entre as aleias sombreadas e os lagos tranquilos, que se encontram as respostas para as perguntas sobre civilizações que há muito desapareceram da face da Terra. O antigo cidade de Pinhao, localizada no coração da China, nos mergulha em um mundo onde história e mistério se entrelaçam em uma só coisa. Esta cidade única, que preservou sua arquitetura desde a dinastia Ming, parece um tempo congelado, atraindo estudiosos com suas ruas estreitas e imponentes muralhas que lembram muitos segredos. Como é possível que tantos séculos tenham passado e a cidade ainda guarde seus segredos? Uma das características mais misteriosas de Pinhao são seus edifícios antigos, construídos de tijolos e madeira, que aparentemente desafiam o tempo. Essas construções, com seus ornamentos esculpidos e colunas maciças, criam uma atmosfera repleta de grandeza histórica. Como foi possível manter esta cidade em um estado tão original, apesar do desenvolvimento tumultuado do mundo ao seu redor? Além das maravilhas arquitetônicas, em Pinhao existem também artefatos mais enigmáticos, como moedas antigas e cerâmica encontradas em seu interior. Essas descobertas nos fazem refletir sobre os costumes e crenças de seus habitantes. Alguns estudiosos sugerem que esses objetos possam conter mensagens cifradas dos antigos, mas quem pode decifrá-las? Pinhao também é conhecida por suas antigas escolas e instituições financeiras que desempenharam um papel significativo na economia da região. Muitos estudiosos se perguntam o que exatamente tornava esta cidade um centro de comércio e educação na antiguidade. Talvez em suas profundezas ainda se escondam verdades mais profundas sobre a influência de Pinhao nas terras circundantes. Portanto, vemos que Pinhao não é apenas um monumento histórico, mas uma verdadeira enigma vivo, cheio de mistérios inexplicáveis e perguntas sem resposta. Quais foram as verdadeiras causas de seu florescimento e declínio? O Templo do Céu em Pequim, como um guardião de antigas verdades, se ergue sobre a cidade, lembrando os tempos em que o imperador era o mediador sagrado entre o céu e a terra. Suas majestosas estruturas, especialmente o altar circular do céu, foram construídas com uma precisão extraordinária. Cada detalhe, cada pedra, parece carregar mensagens cifradas sobre rituais espirituais e grande veneração. Mas o que exatamente inspirou os antigos arquitetos a criar essa grandiosa construção? Esse lugar servia não apenas como um local de oração, mas também como um símbolo da ordem cósmica que governava a vida dos chineses. A geometria complexa do Templo do Céu, suas linhas idealmente simétricas e cores vivas, criam uma atmosfera cheia de mistério e enigmas. Como os antigos mestres puderam alcançar tamanha harmonia utilizando apenas ferramentas primitivas?
Alguns pesquisadores sugerem que o Templo do Céu foi construído com base em fenômenos astronômicos, tornando-o não apenas um centro religioso, mas também um observatório astronômico. A localização do templo coincide com o movimento dos corpos celestes, e isso nos leva a refletir. Será que os antigos sabiam algo sobre o universo que ainda não compreendemos? Os rituais complexos realizados aqui incluíam sacrifícios e invocações a espíritos. Mas por que exatamente esse templo se tornou o centro desses eventos tão significativos? Alguns cientistas afirmam que o Templo do Céu poderia esconder conhecimentos antigos perdidos há séculos. Cada pedra, cada padrão do Templo do Céu guarda em si mistérios inexplorados. Talvez apenas nos reste decifrá-los, mergulhando no estudo desse lugar enigmático, onde história e misticismo se encontram, deixando-nos com perguntas sobre o que realmente ocorreu em tempos tão distantes. O exército de terracota descoberto nas proximidades de Xi'an é uma das descobertas mais enigmáticas da arqueologia. Este exército, composto por mais de 800.000 soldados, foi criado no terceiro século a.C. e destinava-se a proteger o imperador Qin Shi Huang no além-vida. Cada soldado é único, com detalhes faciais e expressões diferentes, o que destaca a habilidade dos antigos artesãos chineses. Mas como um número tão grande de estátuas pôde permanecer oculto por séculos? Os moradores locais sabiam da existência desse exército, mas apenas em 1974, durante escavações, arqueólogos encontraram a descoberta por acaso. Esta descoberta surpreendente abriu as portas para um mundo onde a realidade se mistura com mitos, pois não são apenas soldados, mas símbolos de poder e imortalidade. Alguns pesquisadores sugerem que o exército de terracota poderia ter servido não apenas como guardiões, mas também como guias para o além-vida. O que essas estátuas significavam para aqueles que as criaram? Talvez fossem parte de um sistema de crenças mais amplo, onde vida e morte existiam em um contínuo. No entanto, essa não é a única pergunta que envolve o exército. O local do sepultamento do imperador ainda é desconhecido, e seu túmulo, aparentemente, é guardado por pelo menos vários milhões de soldados de terracota. Qual é a verdadeira natureza dessa descoberta fascinante e o que mais está enterrado nesse antigo região? Centenas de perguntas continuam a atormentar a mente dos historiadores e arqueólogos, deixando-nos com a sensação de que a história do exército de terracota está apenas começando. O Parque Xiancheng, conhecido como Montanhas de Incenso, atrai visitantes com seus cenários pitorescos e mistérios históricos. Localizado a apenas 30 quilômetros do centro de Pequim, este lugar esconde não apenas templos antigos, mas também enigmas que permanecem sem resposta há séculos. Como um lugar tão pitoresco pode ter sido testemunha de tantos eventos históricos? Aqui, entre pinheiros seculares e flores aromáticas, é possível encontrar vestígios de arquitetura antiga. Uma das atrações mais misteriosas do parque são os restos dos jardins imperiais, que outrora serviam como local de descanso para a dinastia Qing.
Mas o que exatamente atraía os imperadores para essas montanhas? Sabemos que aqui eram realizados encontros secretos, mas quais decisões eram tomadas na sombra dessas árvores majestosas? De acordo com alguns estudos, o parque também é um local onde se podem encontrar vestígios de rituais antigos relacionados ao culto à natureza. Arqueólogos descobriram estruturas de pedra estranhas que possivelmente eram usadas para observações astronômicas. Qual era o significado dessas construções? Alguns pesquisadores sugerem que elas poderiam ser usadas como instrumentos para prever as mudanças de estação. Mas essas não são as únicas enigmas escondidos nas montanhas de incenso. Os moradores locais contam sobre fenômenos que ainda ocorrem aqui. Sons inexplicáveis e sombras misteriosas que perseguem os caminhantes deixam a sensação de que o parque guarda seus segredos do mundo exterior. Ao longo dos séculos, este lugar inspirou poetas e artistas, causando admiração e respeito. Mas como essas montanhas se tornaram símbolo de mistérios não resolvidos? Talvez as respostas para essas perguntas ainda esperem por seus pesquisadores entre os vastos espaços do Parque Xiancheng. O Lago Sihu, localizado na pitoresca cidade de Hangzhou, é um dos locais mais misteriosos e românticos da China. Suas águas tranquilas, cercadas por colinas verdes e templos antigos, parecem guardar muitos segredos, aguardando para serem revelados. As lendas sobre os 9 dragões, que, segundo a tradição, guardam este lago, conferem a ele uma atmosfera de mistério. A água do lago reflete não apenas a beleza dos cenários ao redor, mas também uma história que remonta a mais de 2000 anos. Em suas margens é possível ver pontes antigas e pagodas, cada uma com suas próprias histórias e mitos. Como poderia surgir um lugar tão cheio de magia e inspiração para poetas e artistas? Alguns pesquisadores afirmam que o lago tem origem tanto natural quanto artificial, criado por antigos mestres que buscavam facilitar o caminho para a prosperidade. Construções impressionantes, como a pagoda Laifeng, guardam muitos mistérios. Poderia este ter sido um lugar onde foram escondidas antigas relíquias ou segredos de sabedoria? Mas este não é o único mistério da região. Ao prosseguir, podemos encontrar outros artefatos igualmente intrigantes, cujas raízes se perdem na profunda antiguidade. O Lago Sihu continua a atrair turistas e pesquisadores que tentam desvendar seus mistérios, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Quantos outros mistérios ainda estão escondidos em suas margens, esperando que alguém se atreva a revelá-los? O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, localizado na província de Hunan, é um espetáculo fascinante, onde colunas majestosas de arenito se erguem até o céu, criando uma atmosfera de um antigo reino. Essas formas estranhas e misteriosas, com alturas de 100 a 800 metros, estão envoltas em névoa, conferindo-lhes um ar mítico, como se fizessem parte de outro mundo. Como se formaram essas gigantescas formações naturais que inspiraram os criadores do filme Avatar? De acordo com os estudos, as colunas únicas surgiram devido à erosão, mas muitos aspectos desse processo permanecem obscuros. Por que exatamente aqui a natureza criou essas estruturas geológicas
tão incomuns. Esse parque não só impressiona com seu paisagismo, mas também guarda vestígios de antigas civilizações, sobre as quais quase nada se sabe. Arqueólogos encontram sinais da existência de pessoas que habitavam esses locais, mas sua cultura ainda é um mistério. Alguns pesquisadores sugerem que esse lugar poderia ter sido sagrado para os antigos povos. Mas quais segredos estão escondidos em seus mitos? Nas proximidades do parque foram encontrados artefatos estranhos que poderiam fazer parte de uma história esquecida. Outros cientistas propõem que essas florestas poderiam abrigar cidades perdidas, mencionadas em lendas. No entanto, apesar dos esforços dos pesquisadores, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como poderiam existir comunidades tão complexas em isolamento do mundo exterior? Zhang Jiajie continua a atrair atenção e talvez suas misteriosas ainda aguardem seus pesquisadores. A Rio Lizian, serpenteando entre as majestosas montanhas de calcário de Guilin, representa uma das mais misteriosas artérias naturais da China. Suas águas cristalinas, como um reflexo do céu, são enquadradas por formações rochosas caprichosas que criam uma atmosfera que lembra um mundo mágico. Ao redor, reina o silêncio, interrompido apenas pelos sons da natureza, e isso intensifica a sensação de que aqui estão escondidas não uma, mas muitas segredos. De acordo com lendas antigas, o rio era o local onde deuses imortais se encontravam, conferindo a esse lugar um significado místico. Alguns pesquisadores afirmam que nestes locais é possível encontrar vestígios de civilizações antigas que deixaram símbolos enigmáticos nas rochas. Mas quanto mais aprendemos sobre o Lizian, mais perguntas surgem. Quais segredos estão escondidos sob suas águas? Anualmente, o rio atrai milhares de turistas e pesquisadores, mas apenas poucos se atrevem a explorar suas profundezas. Cientistas utilizam métodos modernos como a hidrolocação para estudar as estruturas subaquáticas, mas muitas delas permanecem inexplicadas. Como os antigos poderiam construir tais complexos edifícios ao lado do rio? E por que desapareceram sem deixar vestígios? Seguindo o Lizian, é possível ver antigas aldeias onde os moradores locais guardam lendas sobre seus antepassados. Eles contam sobre estranhos fogos noturnos que viram no rio e sobre o sussurro do vento, trazendo antigos segredos. O que realmente acontece nesses lugares? Entre os cenários de calcário do rio Lizian, não estão apenas os maravilhosos fenômenos naturais, mas também muitas enigmas que aguardam seus pesquisadores. As histórias místicas que cercam essa região continuam a intrigar mentes e corações, levando-nos a refletir sobre quais outros segredos nossa planeta ainda guarda. As majestosas e imponentes montanhas da montanha Huangshan, conhecida como Montanhas Amarelas, erguem-se acima das nuvens, criando um cenário hipnotizante que atrai os buscadores de aventuras e os amantes de enigmas. Essas montanhas, envoltas em lendas, são conhecidas por suas formações rochosas peculiares e pelas antigas pinheiras que parecem guardar os segredos deixados pelos antepassados. Como essas maravilhosas formas naturais puderam surgir ao longo de milhões de anos? De acordo com as lendas, a montanha Huangshan
foi o lar dos imortais, e suas trilhas sagradas ainda atraem peregrinos até hoje. Cada passo por seus trilhos pedregosos enche a alma de um sentimento de antiguidade. O vento sussurra em uma linguagem de velhas tradições e a névoa envolve as montanhas, criando uma atmosfera de mundo além do tempo. Mas o que levava os antigos construtores a erguer templos em seus declives, se esses lugares já estavam cheios de mistério? Existem muitas teorias sobre como as montanhas adquiriram suas formas únicas. Alguns cientistas apontam para processos de erosão que atuaram por milhões de anos, enquanto outros refletem sobre a possível influência de antigas civilizações. Talvez não sejam apenas formações naturais, mas evidências visíveis de tecnologias esquecidas ou até mesmo rituais mágicos. Não menos enigmáticas são as antigas inscrições encontradas nas rochas. Esses símbolos, como mensagens cifradas do passado distante, permanecem incompreendidos, levantando perguntas sobre o que exatamente seus criadores tentavam transmitir. Pesquisadores acreditam que aqui estão escondidos conhecimentos que poderiam mudar nossa compreensão da história. Portanto, a montanha Huangshan não é apenas uma maravilha natural. É um livro vivo, cheio de mistérios e enigmas. Esta terra, onde realidade e mitos se encontram, continua a causar admiração e a nos fazer refletir sobre quantas outras enigmas ainda guarda nosso planeta. No coração da China, na cidade de Chengdu, encontra-se o Santuário dos Grandes Pandas, um verdadeiro santuário para essas criaturas maravilhosas. Aqui, entre florestas de bambu verdejantes, é criada uma atmosfera única, onde cada passo é permeado por carinho e cuidado com esses raros habitantes. Incrível, mas esses ursos peludos, que parecem simples e indefesos, guardam em si muitos mistérios. O santuário foi fundado em 1987 e desde então tornou-se lar para mais de 100 grandes pandas. Cada um deles tem sua própria história, cheia de enigmas, desde as condições de vida na natureza selvagem até as dificuldades de reprodução em cativeiro. Como esses animais raros, que outrora habitavam vastas terras da China, se tornaram símbolos da preservação da natureza. Uma das características mais misteriosas dos pandas é sua preferência por bambu, que compõe 99% de sua dieta. Mas o que os levou a essa escolha tão restritiva de alimentos? Talvez isso esteja relacionado a mudanças evolutivas ou até mesmo a mistérios não resolvidos de seus antepassados, que outrora habitavam vastas florestas. Mas isso não é a única pergunta que envolve o santuário. Pesquisadores continuam a decifrar como exatamente os grandes pandas se comunicam entre si, utilizando sinais sonoros complexos e até mesmo odores para transmitir informações. Como eles percebem o mundo ao seu redor, permanecendo tão solitários. O Santuário dos Grandes Pandas em Chengdu é não apenas um lugar para cuidar de animais raros, mas também um laboratório onde são estudados aspectos complexos de suas vidas. Já parou para pensar em quantos mistérios ainda permanecem não resolvidos nesse canto da natureza, onde os pandas continuam a causar admiração e espanto? A vala de Jiuzhaigou, com seus lagos pitorescos e cachoeiras em cascata,
está envolta em uma atmosfera hipnotizante. Este santuário natural, localizado na província de Sichuan, é não apenas um objeto de admiração, mas também um mistério que cientistas e viajantes tentam desvendar. Como esses brilhantes e saturados tons de água e florestas densas, que parecem ter saído de um conto de fadas, puderam se formar. Pesquisas científicas indicam que os ecossistemas únicos da vala foram formados devido a um clima e geologia específicos da região. No entanto, como essas condições puderam se manter ao longo de milênios, continua sendo um tema de debate. Alguns cientistas sugerem que civilizações antigas poderiam ter utilizado os recursos locais para suas necessidades, deixando pistas não decifradas. Mas essa não é a única pergunta que a vala guarda. As lendas locais falam sobre os lagos azuis, criando a ilusão de que há artefatos antigos sob a água. Como essas águas misteriosas puderam guardar segredos de eras passadas? Mergulhar nesses lagos parece arriscado, mas a curiosidade humana, ao longo dos séculos, leva a novos estudos. Existe também a opinião de que a vala serviu como refúgio para tribos desaparecidas que poderiam ter conhecimento perdido para a modernidade. O que elas poderiam saber sobre a natureza e suas forças? Os moradores locais que transmitem essas lendas de geração em geração continuam a inspirar pesquisadores na busca por respostas. A vala de Jiuzhaigou permanece um lugar misterioso onde a natureza e a história se entrelaçam, criando muitas perguntas. Aqui, entre os majestosos cenários, há uma sensação de que os mistérios do passado ainda aguardam para serem revelados. O acampamento base do Everest, localizado a 15.700 metros de altitude, é não apenas o ponto de partida para alpinistas que buscam escalar a montanha mais alta do mundo, mas também um lugar envolto em mistérios. Aqui chegam pesquisadores e aventureiros para sentir a grandiosidade das montanhas e a atmosfera mística que impera nesse canto remoto do Tibete. Entre picos nevados e geleiras cobertas por nuvens, o acampamento base atrai com seus enigmas. Como surgiram essas montanhas majestosas? Quais lendas antigas podem estar relacionadas com essas rochas inóspitas? Os moradores locais contam sobre criaturas mitológicas que guardam as cumeeiras e espíritos que se comunicam com aqueles que ousam subir mais alto. Mas esses não são os únicos enigmas que cercam o Everest. Por exemplo, arqueólogos encontraram artefatos que indicam que essa região foi habitada por pessoas muito antes do que se pensava anteriormente. Descobertas impressionantes, como ferramentas antigas e vestígios de assentamentos, levantam questões. Quem eram essas pessoas e como conseguiram sobreviver em tais condições? Histórias incríveis sobre alpinistas desaparecidos, deixando rastros enigmáticos na neve, adicionam mais mistério a esse lugar. Alguns pesquisadores acreditam que na altitude do acampamento base pode-se encontrar algo mais do que apenas rastros comuns. Quem sabe quais segredos estão escondidos sob a camada de neve e gelo? A cada passo dado por essa paisagem severa, mas bela, fica a sensação de que aqui, na interseção entre o céu e a terra, há muitos mistérios ainda por descobrir. Talvez um dia a humanidade revele esses enigmas, mas por enquanto eles continuam a atrair os buscadores de aventuras.
8.000 metros não são apenas uma altitude, são a fronteira entre o conhecido e o inexplicável. O antigo cidade de Lijiang, na província de Yunnan, é um lugar onde o tempo parece ter parado. Ruas pavimentadas com pedras lisas levam a casas antigas com varandas de madeira esculpida, que guardam segredos de muitas gerações. Um aroma leve de chá recém-preparado mistura-se ao ar fresco, criando uma atmosfera onde mistério se entrelaça com história. Aqui no coração dessa cidade misteriosa estão cachoeiras e canais que, em tempos passados, serviam como artérias vitais para os moradores locais. Mas de onde vieram essas maravilhas arquitetônicas? Alguns pesquisadores acreditam que Lijiang foi o centro de uma antiga civilização chamada Naqi, mas os detalhes de sua vida e costumes permanecem envoltos em mistério. No entanto, essa não é a única pergunta sem resposta. As lendas locais contam sobre um templo misterioso onde estão guardados artefatos sagrados capazes de mudar o destino. Que tipo de artefatos são esses e como poderiam ter influenciado o curso da história? Cientistas e arqueólogos continuam a procurar respostas, mas muitos aspectos permanecem inacessíveis ao entendimento. As paredes da cidade antiga lembram os passos de milhares de pessoas, mas o que elas poderiam ter visto e ouvido? Dizem que na quietude da noite é possível ouvir o eco de velhas orações. Cada canto de Lijiang está impregnado de uma atmosfera de mistério, fazendo-nos refletir sobre quais outras verdades essa antiga terra ainda guarda. Estilos arquitetônicos e tradições únicas, preservados aqui ao longo dos séculos, causam admiração e interesse. Além disso, na cidade antiga, há mais de 100 edifícios históricos protegidos pela Unesco. Mas por quanto tempo essas verdades permanecerão não desvendadas? O Jardim Yuan Yuan, em Xangai, com sua arquitetura refinada e paisagens cativantes, é uma verdadeira maravilha do antigo artesanato chinês de jardinagem. Construído no século XVI, este jardim é um oásis de tranquilidade no meio da cidade agitada, onde cada pedra e cada caminho contam suas histórias. Aqui você pode ver pontes esculpidas com precisão em pedra, cercadas por árvores em flor, e lagos onde o céu e as construções antigas se refletem. Mas o que está por trás da criação deste lugar maravilhoso? Existe a opinião de que o jardim foi construído como um refúgio para um funcionário que desejava criar um canto perfeito para sua família. No entanto, como esses mestres talentosos puderam capturar na sua obra a atmosfera de eternidade e paz? Ao longo dos séculos, o jardim passou por muitas mudanças, mas sua essência permaneceu inalterada, como se guardasse segredos que não podem ser revelados. Entre seus cantos favoritos está a famosa Rocha dos 9 Recortes, onde estão localizados diversos pavilhões e terraços. Alguns pesquisadores acreditam que essa rocha simboliza a filosofia do daoísmo, refletindo a harmonia entre o homem e a natureza. No entanto, ao questionar os verdadeiros objetivos da criação de tais maravilhas arquitetônicas, podemos apenas especular sobre os significados profundos
que poderiam estar contidos em suas construções. O Jardim Yuanyuan continua a atrair turistas de todo o mundo, mas cada um que caminha por seus trilhos não pode deixar de se perguntar: quais segredos essas antigas paredes de pedra guardam? Talvez nesse lugar estejam escondidas as respostas para perguntas que a humanidade ainda não compreendeu. Na sua sombra, entre plantas floridas e águas tranquilas, a eternidade continua a sussurrar seus mistérios. É uma cidade aquática fascinante, que parece estar congelada no tempo. As ruas, pavimentadas com pedras lisas, são cercadas por antigas casas de madeira, pintadas com tinta vermelha brilhante. Aqui, a água parece viva, refletindo a luz suave do pôr do sol e as sombras misteriosas que sussurram sobre a antiga grandeza. Cada ponte e cada edifício tem sua própria história, mas o que realmente se esconde por trás dessas antigas paredes? Os moradores locais contam sobre antigos mistérios relacionados ao comércio que a cidade mantinha com outras regiões e sobre encontros misteriosos que ocorriam sob o manto da noite. Como esses eventos importantes puderam passar despercebidos pela história? Dizem que nessas águas estão enterrados tesouros deixados pelos comerciantes que buscavam sorte em terras distantes. Ou será que são apenas lendas que contam para manter o espírito da cidade vivo? Pesquisas mostram que Utchen era um importante centro durante a dinastia Song, mas muitos aspectos de seu desenvolvimento ainda são um mistério. Com a ajuda de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, arqueólogos tentam espiar nos recônditos da história, mas nem eles conseguem desvendar todos os mistérios desse lugar único. Talvez nas correntes subaquáticas se esconda algo maior do que apenas artefatos esquecidos. Enquanto os cientistas continuam suas pesquisas, Utchen continua a atrair viajantes com seus enigmas, fazendo-os refletir. O que mais está escondido sob suas águas e em suas estreitas vielas? O gigante de Lashan, esculpido em uma rocha, está em pé há mais de 1.200 anos, protegendo a paz do rio Jin. Sua altura é de 30 metros e ele é considerado a maior estátua de Buda do mundo. Mas como os antigos mestres conseguiram criar uma obra de arte tão grandiosa, isso permanece um mistério. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a impressão de que a estátua parece brotar da própria terra. Ao redor, há uma atmosfera de silêncio, quebrada apenas pelo sussurro do vento e pelo leve murmúrio da água, tornando o local verdadeiramente místico. Como uma construção tão majestosa poderia ter passado despercebida por séculos? Existem várias teorias sobre os objetivos da criação do gigante. Alguns pesquisadores acreditam que a estátua foi erguida para acalmar os espíritos do rio e proteger os pescadores locais. Outros consideram que ela fazia parte de um sistema mais amplo de templos budistas, simbolizando a união entre o homem e a natureza. Mas essa não é a única pergunta sem resposta relacionada ao Buda de Lashan. Ao redor dele, há numerosas cavernas e templos, muitos dos quais estão ocultos da vista.
Arqueólogos descobriram inscrições misteriosas nas paredes, que podem conter mensagens deixadas pelos antepassados. Qual o significado dessas palavras antigas e o que elas podem revelar sobre o passado? Portanto, o gigante de Lachan não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de mistérios ainda não descobertos que possam estar esperando por seus descobridores. É interessante pensar quantos outros enigmas ainda estão escondidos nas profundezas da China, aguardando seus pesquisadores.